Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Somos um grupo de estudantes da FPB e hoje vamos falar um pouco sobre padrão real e padrão ideal da fala, nos baseando nos textos do linguista Arion Rodrigues. Arion Rodrigues foi um linguista brasileiro, considerado um dos mais renomados pesquisadores de línguas indígenas do Brasil. Seu falecimento foi no dia 24 de abril de 2014. No texto, problemas relativos à descrição do português contemporâneo como língua padrão no Brasil, publicado na década de 1960, Rodrigues diz que não há língua que seja, em toda sua amplitude, um sistema invariável, rígido. Ou seja, mesmo sendo um sistema de comunicação entre falantes, a língua é variável, mutável, seja com o passar dos anos ou dependendo de onde se localiza o falante. Dessas variantes podemos citar várias delas, como as regionais, sociais, diacrônicas e também as variantes ligadas ao registro ou ao estilo da própria pessoa. Ainda nesse debate, podemos observar a variação de comportamento linguístico em ocasiões de informalidade, na oralidade e na escrita, quando somos inseridos em contexto familiar, pessoal, oratório, literário, coloquial e formal. Tal discussão é trazida pelo autor, que observa a gama de variedade de duas maneiras. Então, ele introduz o padrão ideal e o padrão real da fala. O padrão ideal é uma regra de comportamento que define o que se espera que as pessoas façam ou digam em determinadas situações. Esse padrão pode ser compulsório, referencial, típico, alternativo e restrito. Vemos então de forma bem resumida que o padrão ideal é aquele padrão que é imposto para que seja falado e que é o mais aceitável. E o padrão real é aquele padrão que é falado pelas pessoas de forma espontânea em seu dia a dia, no cotidiano. Segundo Rodrigues, o que se entende por língua padrão é um caso de padrão ideal. Esse padrão é compulsório quando é o único comportamento imposto e aceitável. Ele é preferencial, típico ou ainda alternativo quando está ligado a formas mais aceitáveis e frequentes. E é um padrão restrito quando é aceitável só por uma parcela da sociedade. E também temos que quando o padrão ideal coincide com determinado dialeto geográfico, ou seja, com um dialeto falado em determinada região do país, em geral ele tende a ser o dialeto de maior prestígio. Ou seja, quando existe uma língua padrão, que é uma língua já falada pela população, ela tende sempre a ser aquela que é mais privilegiada, que é falada pelas pessoas mais importantes, mais privilegiadas da sociedade. Podemos então observar que o tema padrão ideal e padrão real abrange diversos outros temas, como por exemplo o preconceito linguístico. Dado que a maioria dos padrões ideais de fala no nosso país são constituídos pelo padrão de fala daquelas pessoas mais privilegiadas, ou seja, pelo dialeto das pessoas mais privilegiadas, podemos ver que há um descaso com as falas das pessoas menos privilegiadas, o que pode ser observado desde muito tempo atrás, visto que as línguas dos escritores, poetas e pessoas influentes eram consideradas as línguas mais corretas e até mesmo as línguas a serem ensinadas, a serem faladas e a serem seguidas pelas outras pessoas, ou seja, um perfeito exemplo de padrão ideal, aquele que é imposto para que as pessoas falem, pois é aquele que é considerado, pelo menos por uma parcela das pessoas, ou majoritariamente as pessoas, como sendo o certo. O que não seria um caso extremo, dada a todas as mudanças, os avanços, não só das tecnologias, mas também da forma de ver a língua e ver o mundo que nos vem acrescentando a cada dia. Porém, vemos que ainda hoje está enraizado a questão do preconceito linguístico por parte das pessoas que veem a língua privilegiada como sendo a língua mais aceitável
e apenas ela ser aceitável. E quando isso acontece, quando há o desprezo das outras línguas, das variações, da informalidade, é que entra realmente o preconceito linguístico. Podemos também observar que a norma padrão, o padrão ideal, ele é utilizado em sua maior parte por pessoas da zona urbana, que vivem em centros urbanos, grandes cidades, as mais desenvolvidas, aquelas que têm sempre acesso à literatura, tecnologias, à educação e que desde seu berço crescem com esse padrão. Daí surge o padrão ideal da fala, que nem sempre chega àquela população menos favorecida, aquela população do campo, aquela população de lugares mais afastados, aquela população que nem sempre tem acesso à internet, à literatura, aos livros, sendo que, mesmo para pessoas que têm certa condição, ainda é difícil conseguir livros e acesso à leitura. Então, percebemos essa desigualdade em questão do acesso a esse tipo de padrão que é considerado ideal. Porém, se também observarmos esse padrão real, o padrão falado realmente pela população, seja ela privilegiada ou desfavorecida, nós vemos que há a comunicação. E esse é o principal objetivo da fala. Quando há a comunicação entre pessoas, quando há a troca de informações, é aí que acontece a fala, é aí que o sistema de fala é desenvolvido. E quando ambas as partes de uma conversa se entendem, a gente pode considerar que sim, está acontecendo a comunicação, a fala efetiva, e esse tipo de fala não pode ser desfavorecido, pois é o tipo de fala que cabe ao momento, ao espaço e às pessoas que estão falando. Logo, essa forma de se expressar, de falar com variedades, com palavras consideradas erradas, com formas diferentes de falar entre determinadas regiões, ainda assim são consideradas padrões, pois ainda seguem coerências e coesões para que sejam entendidas entre os falantes. Por isso que também é considerada um padrão de fala. Podemos então retomar o que disse Coserie em 1952. A norma é variável, dependendo da natureza e limites da comunidade proposta. Nos vemos livres, então, para fazer uso de ambas as formas, de ambos os padrões, tanto real quanto ideal, pois cabe a nós saber qual o momento ideal, qual a forma ideal que queremos falar em determinados locais onde estamos inseridos, que nos torna conhecedores amplos de todas as formas e variações da nossa própria língua. E esse foi o nosso vídeo, esperamos que tenham gostado. Deixamos aqui os nossos agradecimentos a toda a turma e ao professor Ricardo Iama. Muito obrigada, gente. Até mais.